Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar aqui sobre algumas questões, né, referentes ao caos que o Brasil vive hoje, né? Ao meu ver, esse caos que está acontecendo agora é um reflexo de toda a insegurança jurídica, né? Melhor dizendo, o caos jurídico, político instaurado no Brasil, um golpe de Estado, né, em 2016. E até antes disso mesmo, né, já ali com o lava-jatismo e uma série de coisas do tipo. Né. Nossa Constituição ela foi rasgada. Né. A Constituição não é mais a referência do nosso país. Então, por um lado, houve ali um ataque ao executivo, no caso da Dilma, porém, esse ataque que a mídia, que a Lava Jato e tudo pretendia simplesmente para o executivo, acabou também indo para o legislativo também. Né? Então a gente pode dizer que essas duas instituições elas entraram numa crise muito profunda com o lavajatismo, com o golpe de Estado. Né? Criou-se todo uma narrativa contrária a essas instituições. Né? E aquela coisa que a gente sempre diz, né? O poder, quando se cria um vácuo no poder, alguém vai lá e se estabelece nesse vácuo. Né? E assim, o poder, entre os três poderes que se tem, né? O que ganhou mais força foi o poder judiciário. Né? Por outro lado, a gente também teve uma crescente dos militares, né, que ganharam muito mais força com toda uma narrativa bolsonarista, né, que inclusive sempre falou de forma positiva sobre o período da ditadura militar, inclusive negando que na verdade foi uma ditadura militar. Né. Então a gente tem essa situação onde a gente manteve uma farsa de democracia, mas as instituições democráticas estavam em crise. Uma crise dessas instituições democráticas. Né? E o que se colocou, né, por parte aí do judiciário, por parte, né, até de parte da imprensa, de setores tanto da centro-direita quanto da centro-esquerda, como solução, digamos assim, para isso, é usar de um certo aparato repressor. Né? O que quer dizer isso? Né? Ou seja, não conseguindo mais manter essas instituições funcionando plenamente, com base, né, vamos dizer assim, numa aceitação geral das pessoas, né? Então a gente pode dizer que assim foi uma quebra do pacto social, né? Como os liberais gostam de colocar. Eles passam a usar um aparato repressor do Estado para manter essas instituições fortes e vivas. Né? Isso é uma coisa muito complicada. É muito complicada, né? Além de, evidentemente, ser extremamente polêmico, né? Essa forma de agir, né? Ela também pode ter um efeito contrário a ela. Então, essa repressão, se ela for muito forte e se a população em geral vê isso de forma negativa, é péssimo. Né? Vamos pegar como exemplo essa questão desses atos aí bolsonaristas para a gente poder entender a questão. Né? Quando houveram vários atos aí dos bolsonaristas durante muito tempo nesse acampamento e tudo mais, o poder, o governo, o Estado meio que deixou que isso acontecesse. Né? Por quê?
Vamos pensar de maneira estratégica, né? Bom, se eles, por acaso, reprimissem esses atos com violência, com prisões, enfim, né, com alguma repressão, né, para a opinião pública, né, a opinião pública poderia ficar contra essa repressão. A própria parte da grande mídia estimulava essa narrativa, né? Então, esses atos foram assim. Mas a partir do momento que aqueles manifestantes, eles foram lá, depredaram, quebraram tudo no Congresso e tudo mais, invadiram ali, aí a coisa muda de figura, entendeu? Então, tanto a parte da grande mídia, como a própria população, de modo geral, a maior parte da população, né, como mostraram várias pesquisas, elas deslegitimam, vamos dizer assim, essas ações desses manifestantes e passa a vê-los como criminosos, que é o que de fato são, né? Pelo menos na minha perspectiva. Então, isso deu margem aí sim para uma punição, né, dessas pessoas, né? Aqui, existem algumas questões polêmicas, né, como a questão das prisões em massas e tal, que realmente é um ponto importante de ser colocado. Eu estava vendo que estão investigando aí os responsáveis, os chefes, né? Eu acho que a questão deve ser colocada, deve ser muito bem cuidada, tratada com muito cuidado, né? Então deve haver punições para alguns manifestantes que ali, sei lá, talvez se excederam, né? Quebraram algumas coisas lá, enfim. A gente pode ver isso, que seja comprovado ali, né? Quem realmente fez isso, né? Porque essas pessoas que foram apreendidas de início, muitas delas já foram liberadas, né? Então, elas foram apreendidas ali para haver uma investigação, né? Então, nem todas elas vão ser presas, pelo que deu para entender, né? E por outro lado, estão investigando para ver ali os responsáveis, né? Então, alguns, aquele secretário, né, de segurança ali, teve o governador, né, que estão sendo ali investigados e punidos de acordo com as suas os seus atos que se caracterizam de alguma forma como atos criminosos, ou enfim, no caso do governador ali, pela sua passividade, né? Quer dizer, ele era responsável por a segurança daquele local também, né? Ele tinha uma responsabilidade de segurança. Então, nesse caso, se ele não consegue cumprir isso, ele acaba sendo responsabilizado também, né? Então, houve o afastamento dele por 90 dias e tal, né? Mas, eu acho que mais importante disso tudo, né, são as pessoas que financiaram esses atos, né? E já está tendo uma investigação em relação a essa questão desse financiamento desses atos, né? E essas pessoas sim vão ser, né, espero pelo menos, né, que sejam sim punidas de fato, né? Inclusive o ex-presidente Bolsonaro, né? Então acho que essa questão ela deve ser tratada com esse cuidado, né? Com esse cuidado do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político também, né? De como as coisas elas aconteceram, quem são os principais responsáveis, né, por essa ação, né? Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.